Olá, dando continuidade à nossa aula, tá? Nós vamos falar da parte concedente. A parte concedente, ela se encontra no artigo 9º da Lei 11.788. A parte concedente, o que fala nesse artigo, os incisos desse artigo? Fala as obrigações da parte concedente. Fala que a parte concedente tem que colocar uma pessoa para fiscalizar, né, no estagiário. Coloca que fala, né, que fala que as suas instalações têm que ser propícias e têm que ser boas, adequadas a receber o estagiário. Fala que para cada orientador, para cada orientador, ele pode supervisionar somente até 10 estagiários, mais que 10 ele não pode supervisionar. Ele vai também ter que ter um relatório de atividades a cada 6 meses, ele também vai ter que fazer um relatório e exigir também, e mandar para a instituição de ensino esse relatório a cada 6 meses. Eu vou dar uma lida rápida e a gente vai concluir, tá? Vamos lá. Artigo 9º. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autarquia e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como os profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações. Celebrar termo de compromisso. Lembra que tem tanto na instituição de ensino quanto o estagiário, todos eles têm que celebrar esse termo de compromisso, tá? Zelando pelo cumprimento do termo de compromisso, que tá no termo de compromisso, tá? Ofertar, inciso 2, ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividade de aprendizado social, cultural, profissional e cultural, ou seja, a parte concedente ela tem que oferecer as instalações adequadas que o educando consiga aprender socialmente, profissionalmente e culturalmente, tá? Inciso 3º, indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Lembra que eu falei antes da gente começar a ler que ela iria falar das instalações, do que a gente já tinha falado no outro, que exige da parte concedente? Que ela vai falar das instalações, que ela vai falar do termo de compromisso, que ela vai falar que, na verdade, aqui, que ele tem que supervisionar até 10 estagiários. Por ocasião, inciso 5º. Inciso 4º. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com os valores de mercado. Inciso 5º. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desenvolvimento, ou seja, se o estagiário vai ser desligado da parte concedente, a parte concedente ela vai ter que entregar todas as atividades ao qual o estagiário fez parte para a instituição de ensino, tá? Inciso 6º fala que manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação do estágio, né? Inciso 7º, enviar as instalações às instituições de ensino com periodicidade de 6 meses, relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário, ou seja, o relatório que o estagiário tem que fazer, a parte concedente também tem que enviar um relatório à instituição de ensino relatando do estagiário, de tudo que foi feito do estagiário na sua empresa, tá?
Saindo da parte concedente, nós vamos entrar na jornada do estágio, tá? A jornada do estágio. Qual é a jornada do estágio? Isso tá no artigo 10, tá, gente? A gente vai falar da jornada e atividades do estágio. Eu só vou falar aqui mais ou menos algumas coisas, tá? E depois eu leio só pra gente concluir, tá? A jornada do estágio. O estagiário, ele pode ter jornada de 4 horas e de 6 horas, tá? As jornadas de 4 horas e 20 horas semanais são para educação especial e fundamental, tá? Esses vão ter jornadas de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Aos estagiários que têm jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais, são para ensinos superiores e nível médio, tá? Esses são, depois eu vou falar os artigos, tá? Esses são as jornadas de 6 horas, alguns estagiários que podem fazer jornada de 6 horas semanais e 30 horas semanais. Quais são esses estagiários? São para os estagiários de ensino superior e de nível médio. A jornada de 4 horas semanais e 20 horas... 4 horas diárias e 20 horas semanais são para estagiários de educação especial e fundamental. Eu quero fazer uma observação aqui, que há a possibilidade do estagiário fazer uma jornada de 40 horas semanais. Poxa, professora, cara, o estagiário vai fazer 40 horas semanais, existe essa possibilidade, tá? Qual é o tipo de jornada de 40 horas semanais? Quando envolver teoria e prática, tá? Quando envolver teoria e prática e não tiver aulas naquele período, aulas presenciais, pode haver a jornada de 40 horas semanais, tá? Tá na lei, eu só tô falando aqui, a gente só tá batendo papo, depois a gente vai ler e a gente vai concluir, tá? Também há a possibilidade, também é uma outra observação, há a possibilidade de redução da metade da jornada do estágio. Ah, professor, o estágio vai diminuir a jornada dele? Sim. Sabe quando? Nos períodos de prova. Poderá a parte concedente, se estiver no termo de compromisso, diminuir a carga horária do estagiário para metade quando ele estiver em épocas de prova, tá? Deixa eu ver aqui. Eu anotei algumas coisas assim. Eu acho que é só, tipo assim, agora eu vou ler e a gente vai concluir, na verdade, a jornada de atividades, tá? Ah, também, calma aí, não, deixa eu falar outra coisa aqui que eu lembrei. O estágio, qual o período? É período. A duração do estágio. Qual é a duração do estágio? Desculpa. A duração do estágio são de 2 anos, não podendo ser prorrogado por 2 anos, tá? Somente são 2 anos a duração de estágio. E além da duração de estágio, o estagiário também, ele tem recesso, tá? Ele pode ter um recesso. Como assim, professora, recesso? Tipo assim, é assegurado ao estagiário, quando ele tiver 1 ano de estágio, um recesso de 30 dias. E esse recesso de 30 dias deve coincidir com as férias escolares, tá? Ou seja, então, se o estagiário tem 1 ano de estágio, ele vai ter direito a um recesso de 30 dias. Seria como se fosse férias. Mas como nós não estamos falando de empregado, nós vamos falar de recesso, tá? De estágio. Então, ele tem o direito a recesso de 30 dias. Professora, e para os estagiários que não têm 1 ano? Esses também vão ter direito a recesso? Os estagiários que não têm 1 ano de estágio também vão ter direito a recesso. Mas vai ser de 30 dias, professora? Não, vai ser proporcional, tá? Agora, aos estagiários que
não obrigatórios, que recebem bolsa, né? Esses estagiários que recebem bolsa vão receber também essa ajuda, esse auxílio, vão receber também no recesso, tá? E deixa eu ver mais, além do recesso, estagiário e tal. Agora eu vou ler os artigos só pra gente concluir. Caso eu veja que é alguma coisa a mais, vou voltar a explicar pra vocês. Eu vou lendo e a gente vai explicando, tá? Isso é só pra gente poder, quando ler, concluir. O artigo 10 da Lei 11.788 fala assim, ó. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário. Ou seja, então ela vai ser um acordo entre eles, tá? Seu representante legal, se o estagiário for menor, devendo conter no termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. O inciso 1 fala da jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Então, quando eu falei de 4 horas diárias e 20 horas semanais, ele está descrito no inciso 1 do artigo 10 da Lei 11.788, tá? Quando eu falei... Desculpa. Quando eu falei de 6 horas semanais e 30 horas... 6 horas semanais, ó. 6 horas diárias e 30 horas semanais, ele está descrito no inciso 2º do artigo 10 da Lei 11.788, tá? O parágrafo 1º do artigo 10 fala daquela observação que eu coloquei para vocês, que pode haver a possibilidade de ter 40 horas semanais de estágio. Tá? Eu vou ler o parágrafo 1º. O inciso 1 e o 2 não precisa, porque eu já botei bem explicadinho lá. O parágrafo 1º fala assim, ó. O estágio relativo a curso que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Ou seja, isso tem que estar no projeto pedagógico do curso, a instituição de ensino tem que ter colocado isso no termo no termo de compromisso entre a parte concedente, a instituição de ensino e o estágio, tá? E o estagiário. Quando eu falei para vocês que poderá ser reduzida a carga horária de estágio por metade, isso está no parágrafo 2º do artigo 10, tá? Vou ler. Fala assim, ó. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizado periódicas ou finais nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos a metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Ou seja, quando o estudante estiver em época de prova, a parte concedente, se tiver acordado no termo de compromisso que ela deverá reduzir a jornada desse estagiário por metade, ela vai reduzir. Para quê? Para que o estagiário tenha mais tempo para estudar, para fazer uma boa prova, tá? O artigo 11 fala da duração do estágio, que é de 2 anos, tá? O artigo 11 da lei, vou ler rapidinho. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder de 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Lembre-se disso. O estagiário, qual é a duração do estágio? 2 anos. Professora, existe estágio que dure mais que 2 anos? Sim.
esses estagiários, esse tipo de estágio, essa duração de estágio, são para as pessoas que têm necessidades especiais, os portadores de deficiência, tá? Aí o estágio dura mais do que 2 anos, tá? Poderá durar mais do que 2 anos. Fora isso, a regra é clara, é de 2 anos o estágio. Você não vai ficar a vida toda estagiando, pelo amor de Deus. Tá? O artigo 12 fala que o estágio poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordado, sendo como compulsória a concessão, bem como auxílio transporte nos estágios não obrigatório. Ou seja, eu posso receber uma bolsa auxílio da parte concedente? Pode, tá? E geralmente quando a parte concedente te concede isso, o estágio ele não é obrigatório, mas aí para a parte concedente vale a pena colocar o estagiário lá, tá? Deixa eu ver. O fato da parte de concedente te dar esses benefícios não quer dizer que você tem vínculo empregatício. Você não é empregado, é estagiário. Ah, mas ela me paga o salário, eu recebo ordens, eu tô lá todos os dias. Aqui nós estamos tratando de estágio. Não confunda estágio com empregado. Aqui, por mais que vocês tenham a característica de empregado, vocês, se tiverem tudo de acordo, no termo de compromisso, tiver todas as regras, tiver todas as regras cumpridas, aqui vocês não são empregados, são estagiários, tá? Pelo amor de Deus, não vai colocar na justiça. Ah, não, porque eu tinha as características de empregado e ela tem que agora me pagar aviso prévio porque me mandou embora, porque acabou. Nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por favor. Isso aí fala no parágrafo 1º do artigo 11, tá, gente? Que não cria vínculo empregatício o fato de você receber o vale alimentação, o vale transporte, a bolsa auxílio, tá? O artigo 13 fala do recesso que eu tava falando, que quando o estagiário tem 1 ano de estágio, ele tem direito a um recesso de 30 dias. E se você tem menos que 1 ano, e que esse recesso tem que coincidir com as férias escolares. E quando você tem menos de 1 ano, tá, de estágio, e aí você ter esse recesso, o seu recesso vai ser proporcional ao tempo que você tem, tá? E deixa eu ver. Isso fala no artigo 13, ó. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares. Parágrafo 1º. Aqui fala, desculpa, gozado preferencialmente. Então, você dê preferência que ele goze as férias escolares, desculpa. Não tem que coincidir, tá? Parágrafo 1º. O recesso de que trata o artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Lembra que eu falei que quando ele recebe bolsa ou outra forma de contraprestação, no recesso ele também vai ter direito a receber isso, tá? O parágrafo 1º fala quando o estagiário não tem 1 ano de estágio, que o recesso dele vai ser proporcional. Isso aí fala o parágrafo 2º, tá? Do artigo 13. E aí a gente cai para o número máximo de estagiários, tá? A gente cai para o número máximo de estagiários nas empresas, tá? Na parte concedente. Fala o artigo 17 assim, ó. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções.
para cada de 1 a 5 empregados, só pode ser contratado um estagiário. Se eu tenho de 1 a 5 empregados na minha empresa, eu só posso contratar quantos estagiários? Um, tá? De 6 a 10 empregados, eu posso contratar 2 estagiários. Gente, isso aqui tá tudo nos incisos do artigo 17, tá? Só vocês depois, vocês fazem uma lida aí do artigo, dos incisos, tá? E eu vou dar prosseguimento aqui. A de 6 a 10 empregados, eu só posso ter 2 estagiários, 2. De 11 a 25 empregados, eu só posso ter 5 estagiários, tá? Acima de 25 empregados, 20%, eu posso ter até 20% de estagiários. Tem uma coisa aqui que fala assim, ó. Para efeito desta lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. Digamos que eu sou uma empresa e tenho umas 3 filiais, tá? E aí, em uma filial eu tenho 5 empregados. Eu não posso fazer o somatório de todos os meus empregados para colocar 20% de estagiário, tá? Eu vou contabilizar a cada filial que tenha, a quantidade de empregados que cada filial tem. Se em uma filial eu tenho 5 empregados, naquela filial eu só posso colocar um estagiário. Se na minha outra filial eu tenho 15 empregados, eu só posso colocar naquela filial que eu tenho 15 empregados, 5 estagiários. Em uma outra filial que eu tenha, se eu tenho 8 empregados, eu só posso colocar 2 estagiários. Então, o número de estagiários, ele é respectivo ao número de empregados a cada filial, tá? Pelo amor de Deus, não vamos confundir isso, não vão somar, não. Dá um exemplo assim, cai num problema de prova assim, ó. Uma empresa que tem 50 empregados e existe, nesses 50 empregados, tem 4 filiais. E esses 50 empregados são divididos pelas filiais. Pode ser contratado 20% de estagiários? Não pode. Porque você tem que saber o respectivo número que há em cada filial. Se você não souber o respectivo número, você vai colocar o número mínimo. Tá? Por quê? Porque eu necessito saber quantos empregados tem em cada filial. Se eu não souber a quantidade de empregados que tem em cada filial, como é que eu vou colocar a quantidade de estagiários? Então, você vai fazer a conta. Ah, não, digamos que são 4 filiais, são 40 empregados, 10 para cada filial. Cada filial só vai ter direito a 2 estagiários. Tá? Por favor, gente, pelo amor de Deus, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Qualquer dúvida, gente, vocês me passam um zap, vocês me mandam um e-mail, eu demoro a responder, mas eu respondo, tá? E o parágrafo 5º fala assim, ó, fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. Então, 10% de estagiários, de número de estagiários que aquela parte concedente pode contratar, 10% vai ser para os portadores de deficiência. Lembrando que os portadores de deficiência, o prazo de duração do estágio é mais que 2 anos. Qual é a duração do estágio? 2 anos. Ah, tem exceção? Tem exceção. A exceção aos portadores de deficiência física, que pode ter mais tempo do que 2 anos de estágio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante.
eu acho que a gente falou todas as coisas importantes de estágio, gente. Ai, calma aí, ó. O artigo 15, o artigo 15 fala assim, ó. A manutenção de estagiários em desconformidade com a lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente de estágio, para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. O que esse artigo quer dizer? Esse artigo está dizendo assim, ó. Se a parte concedente não respeitar as regras colocadas no termo de compromisso, não respeitar o artigo 3º da Lei 11.788, que fala, né, de ter inscrição, matrícula escolar, que tem que coincidir, cria-se vínculo empregatício, tá? Ou seja, a parte concedente, ela tem que ter uma fiscalização super rigorosa. Ela tem que cumprir as regras super rigorosas ali, naquela formação. Sabe por quê? Porque qualquer descumprimento dessas regras faz com que o estagiário seja empregado, tá? Por quê? Porque aí, quando você descumpre qualquer regra relativa ao estagiário, à instituição de ensino, ao termo de compromisso, você não quer um estagiário, você quer um empregado. Porque senão você cumpriria todas as regras. Quais são as regras? Ter o supervisor, ter boas instalações, pagar o seguro, fiscalizar, mandar o relatório a cada 6 meses, entendeu? Se o estagiário tiver 1 ano, dá o recesso ele de 1 ano, se preferencialmente ele poder gozar junto com as férias escolares. Então, a parte concedente, gente, tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque senão o estagiário ele vira empregado. Tá? Isso tem que ter muito cuidado. Você que trabalha em alguma empresa, que você é dono de alguma empresa, né? E que você contrate um estagiário, por favor, você cumpre a regra, tá? Da parte concedente. Cumpre ali de acordo certinho. Para que esse estagiário não vire empregado. Porque o artigo 15 fala que qualquer desconformidade com a lei caracteriza vínculo empregatício, ou seja, o estagiário passa a ser empregado. Então, por favor, vocês cuidado com isso, tá? Nós vamos finalizar aqui, nós já falamos todas as coisas importantes na Lei 11.788, que trata do estagiário. Eu peço a vocês que não confundam o estagiário com o aprendiz, que tem as suas diferenças. O estagiário ele tem uma lei própria, que é a Lei 11.788. O jovem aprendiz, ele é regido pela CLT, tá? E são diferentes, tá? São diferentes, tem as suas diferenças. Então, vocês, por favor, estudem. Eu vou mandar o resumo para vocês também. Vocês leiam o resumo que eu colocar para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me passam um zap, me mandam um e-mail. A gente vai se falando, tá? Então, um beijo pra vocês, até a próxima aula, que aí vai ser outro tema, tá? Beijinho, tchauzinho, gente!